Nossa Herança, capítulo 14. Presidentes da Associação Geral. Biografias interessantes e mais completas de cada presidente até o pastor Robert Pearson podem ser encontradas em um pequeno livro publicado pela editora Souter Publishing em 1974, autoria de Oakes, e intitulado O Passado e os Presidentes. Existem também biografias completas escritas sobre vários presidentes, como White, Andrews, Butler, Daniels, Spicer e Pearson. Damos aqui um breve resumo de uma linhagem de homens muito especiais, a quem Deus tem usado para uma tarefa muito singular e por vezes difícil. Primeiro, John Binghamton, 20 de maio de 1863 a maio de 1865. Antes de a mensagem do terceiro anjo atrair a atenção de John Binghamton, ele foi preeminente na igreja metodista e mais tarde se tornou um pastor wesleyano. Não lhe foi fácil aceitar o sábado, mas ele escolheu obedecer ao claro, assim diz o Senhor. Sua fazenda colhia uma estação da ferrovia subterrânea, oferecendo alimento e abrigo a escravos fugitivos. Homem alto e nobre, ele era pessoa de poucas palavras, mas palavras distintas e bem escolhidas. Era frequentemente chamado de Pai Binghamton, por ser o mais velho entre os líderes adventistas de sua época. Tornou-se presidente com a idade de 71 anos. Como presidente, seu principal enfoque era incentivar a harmonia e unidade entre os cristãos. Nascido em 1798, morreu logo depois de completar 88 anos e escolheu para o seu funeral o texto encontrado em Apocalipse 3:21, ao vencedor. Segundo, Tiago White, maio de 1865 a maio de 1867. O segundo presidente da Associação Geral foi um dos obreiros mais incansáveis do movimento. Nascido em 1821, traçava sua descendência aos peregrinos do Mayflower. Começou a frequentar a escola com 16 anos de idade. Estudou 18 horas por dia e completou em aproximadamente 3 anos e meio toda a educação formal que conseguiria. Com a idade de 21 anos, aceitou os ensinamentos de Miller e imediatamente começou a pregar, convertendo mais de 1.000 pessoas durante uma viagem que durou 6 semanas. Além de ser bom líder e poderoso pregador, Tiago também possuía talento musical. Ele compilou o primeiro inário, escreveu a primeira revista, Verdade Presente, fundou a editora Rivel and Herald, deu início aos periódicos do Jovem Instrutor e Signs of the Times, organizou as doutrinas da igreja, a estrutura da denominação e ajudou a estabelecer inúmeras instituições. Morreu em 1881, 2 dias depois de completar 60 anos de idade. Terceiro, John Nevis Andrews, maio de 1867 a maio de 1869. John Andrews era possuidor de uma das mentes mais brilhantes e analíticas do movimento. Com 5 anos de idade, ouviu um sermão do qual se lembrou durante toda a vida. Sua força de caráter é demonstrada através de um incidente que ocorreu quando tinha 14 anos de idade. No estado de Maine, um grupo de adventistas se reuniu perto de um riacho e uma ponte. Ao encerrar a reunião, ele e um homem idoso começaram a atravessar a ponte, mas foram defrontados por uma turba hostil. Um homem com um chicote golpeou o homem idoso, mas John interveio, dizendo em voz muito firme: "Somos ordenados a levar as cargas uns dos outros. Se você chicoteia o irmão Davis, tem de me chicotear também." Desajeitado e confuso, o valentão admitiu: "É muito mal chicotear um garoto", e deixou-os passar. Quarto, Tiago White, maio de 1869 a dezembro de 1871, segundo período do pastor Tiago White. Quinto, George Butler, dezembro de 1871 a agosto de 1874. Quando George Butler ainda era criança, seus pais
se uniram ao movimento milerita e abriram seu lar como local de reuniões para os fiéis. Ele era neto do governador do estado de Vermont. Aos 31 anos de idade, era um fervoroso jovem leigo, agricultor e pastor da igreja em Walcott, Iowa. A administração da Associação de Iowa se uniu ao movimento dissidente. Então, os membros constituintes o licenciaram como pastor e o elegeram presidente da Associação de Iowa. Ele foi o primeiro presidente a viajar além-mar, enquanto servia nesta função. Foi durante sua gestão que a igreja deu um passo que deixaria forte impressão em seus membros: a educação. Foi fundada a primeira escola. Durante um intervalo, quando Tiago White foi novamente presidente da Associação Geral, ele reassumiu a presidência da Associação de Iowa. Ele se envolveu tanto no trabalho que, ao fim de seu segundo período, precisou de repouso completo. Mas novamente, em 1901, lhe foi pedido que aceitasse a presidência da Associação da Flórida. Então, no ano seguinte, ele assumiu a liderança da União Sul. Continuou com um programa intenso de pregação e produção literária até a sua morte em 1918. Viveu o suficiente para ver um de seus primeiros conversos, A. G. Daniels, tornar-se presidente da Associação Geral. Sexto, Tiago White, agosto de 1874 a outubro de 1880. Terceiro período do pastor Tiago White, totalizando pouco mais de 10 anos. Sétimo, George Butler, outubro de 1880 a outubro de 1888. Segundo período do pastor George Butler, totalizando quase 11 anos. Oitavo, Ole A. Olsen, outubro de 1888 a fevereiro de 1897. Aos 5 anos de idade, Ole Olsen imigrou com seus familiares de Oskingen, Noruega, para a América do Norte. Tornou-se assim o primeiro presidente nascido em país estrangeiro. Com a idade de 29 anos, tornou-se presidente da Associação de Wisconsin. Depois, foi presidente das associações de Dakota, Minnesota e Iowa. Em 1886, foi convidado a ir à Escandinávia para supervisionar a obra ali. Com 43 anos de idade, foi eleito presidente da Associação Geral, onde permaneceu durante 9 anos. Então trabalhou um ano na África, iniciando a obra entre novos grupos tribais. Retornou ao continente europeu e trabalhou na Grã-Bretanha, mais tarde na Austrália e finalmente se aposentou na América do Norte, trabalhando entre imigrantes. Considerado um dos mais queridos líderes, morreu subitamente em 1915 enquanto trabalhava. Quando foi nomeado presidente mundial da igreja, ele não estava presente, mas trabalhava diligentemente na Noruega como presidente e evangelista da Associação Norueguesa. Seu diário continha uma anotação interessante. Recebi mensagem dos irmãos quanto à sua nomeação, mas ele não deixou sua função imediatamente. Estava fazendo o trabalho de Deus onde se encontrava. Então, certo dia, 5 meses mais tarde, consta em seu diário: partindo hoje para a América a fim de assumir cargo na Associação Geral, para o modesto e simples pastor, ou a Olsen, não fazia diferença se estava servindo a igreja como pregador em algum lugar ou como presidente mundial da igreja. Nono, George A. Irving, fevereiro de 1897 a abril de 1901. Aos 17 anos de idade, Irving se uniu à 20ª Infantaria Voluntária de Ohio e à Guerra Civil, combatendo em 17 batalhas sob as ordens dos generais Grant e Sherman. Foi finalmente capturado perto de Atlanta, Geórgia, e enviado à infame prisão de Andersonville. Ali, em meio a todo o mau cheiro, miséria e morte, ele se converteu. Sobreviveu à prisão, foi libertado perto do final da guerra, voltou para Ohio, onde aceitou a mensagem e se tornou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Mount Vernon, Ohio, com 44 anos de idade.
4 anos depois de unir-se à igreja, foi eleito presidente da Associação de Ohio. Foi solicitado a partir de uma comissão de 3 e voltou para o sul em busca de um local para uma escola, onde hoje está localizado o Colégio Oakwood, nome recebido por causa de 65 enormes carvalhos encontrados naquela fazenda. Na Assembleia da Associação Geral realizada em Lincoln, Nebraska, em 1897, 38 associações e 5 campos missionários foram representados. Irving insistiu em que o ministério não permanecesse preso às questões administrativas. Isso consumia tempo que devia ser dedicado à pregação do Evangelho. Homens leigos, de honesta reputação, deviam ser eleitos para suprir as necessidades da igreja. Depois de 4 anos de trabalho na Associação Geral, os membros constituintes iniciaram uma sessão de reestruturação de 1901. Irving e Daniels trocaram suas funções, e Irving foi para a Austrália dirigir a obra ali. Irving foi sempre generoso com todo o dinheiro que possuía. Ajudou a subsidiar uma escola no sul, uma igreja em Atlanta, o colégio Oakwood e inúmeros alunos. Sua filosofia baseava-se na parábola da pérola de grande preço. Será preciso vender tudo para comprar o campo. George Irving descansou com 68 anos de idade em 1913. 10º, Arthur G. Daniels, abril de 1901 a maio de 1922. Com 36 anos de idade, Arthur Daniels se tornou o primeiro presidente da primeira união estabelecida na Austrália. Depois, com a idade de 43 anos, foi eleito presidente da Associação Geral, cargo que ocupou durante mais tempo do que qualquer outro, 21 anos. Foi um líder muito dinâmico, com uma visão do campo missionário mal sonhada anteriormente. Ele passara muitos anos tendo Ellen White como conselheira no desenvolvimento da obra no sul do Pacífico e utilizou sua rica experiência e entusiasmo jovem para dirigir a igreja durante um processo de reorganização que delegou muito mais autoridade e responsabilidade aos campos locais, capacitando-os a avançar com mais rapidez na divulgação do Evangelho. Poucos teriam imaginado que Daniels começara como um jovenzinho acanhado que tinha uma deficiência de fala. Seu pai, um médico, lutou e morreu na batalha mais cruel da Guerra Civil, Antietam. Sua mãe se casou novamente com um fazendeiro, e assim Arthur cresceu pensando que se tornaria um fazendeiro. Com 16 anos de idade, ele achou que seria melhor ser professor e foi para o colégio Battle Creek. Depois de casar-se, encontrou-se no Texas trabalhando com o evangelista pastor King Gore como perito da tenda e recebendo ajuda para vencer seus problemas de fala. Tiago e Ellen White foram a Texas naquele outono e permaneceram durante todo o inverno, desenvolvendo amizade duradoura com Arthur e sua esposa Mary. Uma das primeiras pessoas convertidas por Arthur Daniels foi a senhora Flora Plummer, que mais tarde se tornou a primeira secretária de escola sabatina da Associação Geral, exercendo o cargo durante 35 anos. Ela também é muito bem lembrada no Ministério Jovem por sua contribuição inicial, que com o decorrer do tempo conduziu à organização do Departamento de Jovens. Enquanto esteve na Austrália, o pastor Daniels foi o primeiro evangelista a visitar a Nova Zelândia, para apoiar os fiéis que se congregavam ali. Arthur Daniels escreveu 3 livros, sendo que o último deles foi terminado em 1935, em seu leito de morte. 11º, William A. Spicer, maio de 1922 a maio de 1930. O primeiro chamado de Spicer como obreiro da igreja foi para ir à Inglaterra trabalhar com o Sr. Haskell. Ele teve de deixar para trás uma namorada recentemente encontrada e esperar com o coração apertado durante quase 2 anos, até que pudesse ganhar o suficiente para convidá-la a ir à Inglaterra para que pudessem se casar. Depois recebeu um chamado para ir à Índia, onde serviu como editor de Oriental Ótimo, periódico, sendo por algum tempo o único pastor ordenado no país.
Mais tarde, voltou aos Estados Unidos como secretário da Comissão Missionária. Os incêndios de Battle Creek ocasionaram a mudança da sede para Maryland. A família Spicer foi a segunda a mudar-se. Spicer foi nomeado secretário da Associação Geral com 38 anos de idade e exerceu esse cargo durante toda a gestão de Arthur Daniels na presidência, substituindo quando ele se aposentou. Os registros mostram que Spicer viajou por países estrangeiros todos os anos, exceto por 4 anos, entre 1900 e 1940. Essas viagens geralmente duravam vários meses e demonstravam sua dedicação para assegurar que a obra continuasse no mesmo ritmo estabelecido durante os anos de seu antecessor. Ele morreu em Takoma Park, Maryland, em 1952, quase 87 anos após seu nascimento em Minnesota. 12º, Charles H. Watson, maio de 1930 a maio de 1936. Watson foi o primeiro australiano a tornar-se presidente da Divisão Australiana, atualmente Divisão Sul do Pacífico, e mais tarde o primeiro australiano a tornar-se presidente da Associação Geral. Nasceu em Yealbook, Vitória, a oeste de Melbourne, e passou a primeira parte de sua vida em um ambiente sóbrio, difícil, de trabalho árduo, que o preparou para o futuro encargo na obra de Deus como presidente durante o período de maior dificuldade econômica de nossa história. No entanto, como mencionado em sessão anterior deste manual, foi um período de progresso e de sucessos, apesar do caos financeiro no mundo. Watson foi primeiro capaz de exercer sua percepção administrativa, gerenciando a loja de seu pai. Mais tarde, ele aplicaria a idônea experiência financeira aos jovens emprestados pelos membros para formar um recurso combinado que ajudaria na construção de instituições e igrejas. A aplicação dos devidos princípios administrativos no desenvolvimento de indústrias de produtos alimentícios tornou-se outro desafio enfrentado com sucesso. Enquanto isso, na área do evangelismo, ele viajava pelas ilhas do sul do Pacífico, expandindo e fortalecendo a obra. Durante o período de depressão, o pessoal empregado pela igreja foi reduzido em 50%, mas a obra não foi retardada. Pelo contrário, 90.000 novos conversos uniram-se à igreja durante esse período. 48 novas missões foram estabelecidas, 1.000 novas igrejas construídas e 184 novos países e ilhas receberam a mensagem, abrangendo 122 novos idiomas. Ao encerrar sua gestão, os Watson retornaram para a Austrália, onde ele continuou na liderança da divisão até sua aposentadoria em 1944. Faleceu um dia antes do Natal de 1962, com 87 anos de idade. 13º, Lamar McLane, maio de 1936 a julho de 1950. O primeiro encontro do jovem Lamar com a senhora Ellen White foi enquanto ele frequentava o colégio Healdsburg, na Califórnia. Em resposta à sua pergunta sobre os 144.000, ela disse: "Se eu o soubesse, não lhe diria." Ele ficou confuso. Mais tarde, porém, compreendeu ao ler as palavras dela. Quando os homens são curiosos de saber alguma coisa que não lhes é necessário saber, Deus não os está conduzindo. Não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que não os ajudam espiritualmente, tais como que pessoas vão constituir os 144.000. McLane iniciou seus 58 anos de serviço à igreja como colportor. Por ter vindo de uma família muito reservada e unida, o chamado para servir a Lamar foi difícil de ser aceito e muitas vezes lhe trouxe solidão. Mas ele viajou, primeiro à Austrália, depois às Filipinas, à Nova Zelândia e, finalmente, depois de vários anos, retornou aos Estados Unidos, onde serviu como capelão de hospital e depois como presidente de várias associações. Ele foi dotado de uma rara combinação de bondade e firmeza.
e tem sido comparado a um cirurgião que pode executar uma cirurgia importante e deixar simplesmente uma cicatriz muito pequenina. Em 1926, ele foi eleito vice-presidente para a América do Norte, equivalente à divisão norte-americana atualmente, e 10 anos mais tarde escolhido para ser o presidente da Associação Geral. Depois, ao considerar o passado com sua humildade costumeira, ele comentou que o melhor cargo que já ocupara fora em sua juventude como perito da tenda para alguns evangelistas. Depois de encerrar seu terceiro período como presidente, ele continuou como secretário-geral de campo até sua morte em 1959. Pouco antes de sua morte, durante uma temporada no hospital, uma atendente lhe perguntou se gostara de ser presidente por tantos anos. Sua resposta típica foi: "Eu não gostei. Isso me desgastou." 14º. William Branson, julho de 1950 a maio de 1954. Os anos de juventude do pastor Branson foram caracterizados por estudo diligente e amor à cozinha. Seu desejo de trabalhar para a igreja triunfou sobre o de tornar-se um cozinheiro-chefe, mas ele sempre apreciou preparar comida para os convidados que o visitavam. Foi ordenado com 23 anos de idade. Tornou-se presidente da Associação da Carolina do Sul com 24 anos de idade, da Associação Cumberland com 26 anos, da União Sul com 28 anos e da Divisão Africana com 33 anos de idade. Parece que as coisas eram diferentes naquela época. O continente inteiro tinha um apelo mágico para ele. Frequentemente dormia ao ar livre, usava casca de pau como prato e utilizava todos os meios de transporte imagináveis, mas visitava todo o continente procurando lugares e maneiras de pregar o Evangelho. Dentro de pouco tempo, escreveu 2 livros motivando outros jovens a que decidissem trabalhar naquele imenso continente. Foi reconhecido por muito tempo como administrador capaz e poderoso pregador. Por isso, depois de 10 anos de trabalho árduo e satisfatório na África, foi convidado a ser vice-presidente da Associação Geral, aos 43 anos de idade. Ele trabalhava arduamente, mas também sabia como repousar e insistia em nunca misturar negócio e repouso. Apreciava a jardinagem, tinha um pequeno barco e nunca ficava tão à vontade como quando ia acampar, cozinhar sobre uma fogueira e dormir sob o céu estrelado. Seu sogro certa vez salientou: "Depois de Deus, Will Branson é o homem mais verdadeiro e fantástico, bondoso e sensato que já viveu." De 1938 em diante, ele trabalhou primeiro na Europa, depois na China. Quando em 1950 foi convidado à presidência da Associação Geral, sua resposta foi: "Sempre estabeleci ideais muito elevados a respeito do homem que deva ser o líder do povo de Deus. Nunca senti que eu preenchesse esses padrões, nem tenho habilidades naturais." Mas depois de tudo dito e feito, ele concluiu: "Nunca me senti na liberdade de dizer não, quando solicitado a assumir um encargo." Sua secretária certa vez escreveu aos amigos: "Nunca conheci alguém mais prolífico e versátil, contudo possuindo uma disposição cordial." Durante sua presidência, ele contraiu o mal de Parkinson e pediu demissão por ocasião da Assembleia de 1954, em São Francisco. Em seu último sermão aos delegados, seu apelo ainda foi: "Todo negócio da igreja é salvar almas." W. Branson morreu em 1961. 15º. Reuben Figur, maio de 1954 a junho de 1966. Nascido em Wisconsin, Figur se originava daquele grande movimento de imigrantes alemães que deixaram a Alemanha em meados dos anos 1800, indo para a Rússia e uma geração mais tarde se mudando novamente, dessa vez para os estados das planícies centro-norte dos Estados Unidos. Ele era fluente em 4 idiomas: inglês, alemão, tagalo e espanhol. Seu registro de serviço denominacional incluiu 18 anos nas Filipinas.
10 dos quais como presidente de União, outros 9 anos como presidente da Divisão Sul-Americana e 4 anos como secretário-geral de campo da Associação Geral. Durante sua presidência, a igreja atingiu seu primeiro 1 milhão de membros e acrescentou mais meio milhão. Quando ele foi eleito, os delegados representavam 109 países e várias centenas de idiomas. Suas viagens o levaram a alguns dos lugares mais remotos da Terra, totalizando 3.218.000 quilômetros de voo, além de incontáveis quilômetros de ônibus e trem. Até lombo de búfalo ele utilizou como meio de transporte. Em certa ocasião, ele precisou atravessar um rio mais de 50 vezes para cumprir seus compromissos. Ele foi sepultado em 1983 para aguardar a volta de Jesus. 16º, Robert Pearson, junho de 1966 a janeiro de 1979. O estilo de liderança de serviço que caracterizou o pastor Robert Pearson pode ser melhor ilustrado por um incidente que ocorreu pouco depois de sua aposentadoria dos encargos oficiais. Ele foi convidado como orador especial para uma série de reuniões de diáconos e anciões, seguida de reuniões ministeriais no acampamento Alamisco, no Lago Martin, Alabama. Sobraram apenas umas poucas horas entre as duas reuniões no domingo para a equipe do acampamento fazer a limpeza e organizar tudo para o segundo grupo. O diretor do acampamento estava começando a preparar o grande salão de reuniões quando o pastor Pearson apareceu e se ofereceu para se responsabilizar pela limpeza, liberando assim o diretor para outros deveres de urgência. Quando o diretor protestou, alegando que o pastor Pearson era um convidado especial e devia aproveitar a oportunidade para descansar um pouco e admirar o lindo lago, a resposta do pastor Pearson foi: "Ouvi dizer que quem não trabalha também não come. Agora me diga o que precisa ser feito." Então prosseguiu passando pano molhado no chão, encerando, polindo e arrumando 200 cadeiras, enquanto o restante do pessoal se ocupava agitadamente de outras tarefas. Embora a humildade talvez não tenha sido uma singularidade deste homem entre os presidentes, ele certamente foi uma pessoa especial que praticava o que pregava. Nasceu em Iowa no ano de 1911, como quarta geração de adventistas. Seu pai, no entanto, era metodista e diretor de banco. O pastor Pearson gostava de escrever e, com 12 anos de idade, teve um de seus poemas publicado, uma história em 7 versos a respeito do voo de Lindbergh sobre o Atlântico. Apreciava também os esportes. Na escola de ensino médio, foi capitão do seu time de futebol americano e de pista de corrida. Ele também jogava basquete e beisebol e praticou um pouco de boxe. Considerava de pouco valor os estudos além do ensino médio, mas quando a mãe faleceu, sua vida tomou outro rumo. Casou-se com uma namorada dos tempos estudantis e depois ambos foram estudar no Southern Missionary College, onde ela lecionava no ensino fundamental por meio período, enquanto ele tirava leite das vacas para pagarem os estudos de ambos nos cursos de educação e teologia. 8 anos após sair do colégio, agora com 30 anos de idade, ele foi nomeado presidente da União Sul da Índia. De lá, retornou a Nova York, onde manteve um programa diário de rádio, e em 1944 foi chamado para ser presidente da União das Índias Ocidentais Britânicas. 6 anos mais tarde, ele voltou para a Índia como presidente da divisão. Enquanto ali serviu, foi o primeiro pastor adventista a penetrar o reino montanhoso de Sikkim. Em 1958, foi nomeado presidente da divisão transafricana e esteve entre aqueles que foram apanhados no meio da guerra de Katanga e Congo, com estilhaços de metralha voando a poucas polegadas. Mais tarde, ele admitiu, parafraseando 2 Coríntios 1:10, "Foi Deus quem nos livrou da morte iminente." Finalmente, a conselho do seu médico, ele se aposentou dos encargos oficiais em 1979, mas continuou servindo como pastor voluntário no Caribe durante algum tempo.
enquanto atuava como pastor no Havaí. O pastor Pearson morreu em 1989, com 78 anos de idade, do ataque cardíaco previsto por seu médico 10 anos antes. 17º, Neil Wilson, janeiro de 1979 a julho de 1990. Filho de missionários, ele passou muitos anos na África e Índia, e depois no Oriente Médio, onde serviu como presidente da missão egípcia durante 5 anos e da União do Nilo durante 8 anos. Atuou ativamente nas negociações que abriram a obra adventista na Líbia, Sudão e Aden, Iêmen. Mais tarde, tornou-se presidente da União de Colômbia nos Estados Unidos, e dali passou à presidência da divisão norte-americana em 1966. Durante o concílio anual de 1978, quando o pastor Pearson pediu demissão, o pastor Wilson foi nomeado para substituí-lo a partir de janeiro de 1979. Como presidente de uma organização mundial, agora contando com vários milhões de membros e aumentando aos milhões, o pastor Wilson encontrou-se inúmeras vezes em entrevistas e negociações com chefes de Estado de países do mundo inteiro, buscando maneiras pelas quais a Igreja Adventista pudesse servir e partilhar seu ministério singular de modo mais eficaz. Ele foi um intermediário na obtenção do reconhecimento oficial da Igreja na Rússia e outros países da antiga União Soviética. Participou nas negociações para o estabelecimento de um seminário teológico e uma editora na divisão euroasiática, que havia recentemente sido organizada, e procurou, através de reuniões de elevado nível, conseguir certo grau de tolerância religiosa em muitos países onde ela era bem limitada. Ao aposentar-se, depois de 11 anos de serviço, continuou a ocupar muitas funções como voluntário em comissões, emprestando à Igreja por vários anos mais sua perícia política mundial. Ele morreu em 14 de dezembro de 2010, aos 90 anos. Um dos atributos pessoais que o mantinha em tão elevada estima entre muitos membros da Igreja ao redor do mundo era sua rara capacidade de lembrar-se de pessoas conhecidas e de detalhes geralmente muitos anos mais tarde. Ele se recordava de maneira extraordinária de encontros casuais e pequenos incidentes, os quais eram frequentemente relembrados muitos anos depois para o espanto das pessoas envolvidas. Essa mesma habilidade também era usada com bom proveito, pois o capacitava a manter nítida visão do contínuo crescimento da Igreja ao redor do mundo em seus mínimos detalhes. 18º, Robert Falkenberg, julho de 1990 a março de 1999. Falkenberg, filho de missionários, nasceu em Porto Rico em 1941. Foi o primeiro presidente licenciado para pilotar aviões de motores múltiplos e helicópteros. Era também licenciado como mergulhador, operador de rádio amador e etc. Foi um líder empresarial capaz de obter doações de muitos governos para projetos de educação e saúde na América Central durante os anos em que ele serviu. Conseguiu também subsídio para estações de rádio em vários países da América Central e do Caribe. Falkenberg introduziu a igreja na era tecnológica, conectando igrejas ao redor do mundo inteiro via satélite de televisão e internet. O evangelismo mundial assumiu novo significado com campanhas mundiais via satélite, ao utilizar traduções múltiplas e alcançar simultaneamente centenas de milhares de espectadores. 19º, Jan Poulsen, março de 1999 a julho de 2010. O segundo norueguês, nascido em Narvik em 1935, a tornar-se presidente, Poulsen serviu a denominação em seu país de origem, na Inglaterra, África Subsaara, e como presidente da divisão transeuropeia pelo mais longo período até então. Durante a sua presidência na DTE, interveio no fortalecimento e expansão da obra em vários países da Europa Oriental após a queda do comunismo,
incluindo a Albânia, que fora totalmente fechada à religião até 1990. Apesar de seus talentos administrativos serem reconhecidos pela Igreja há muito tempo, ele prefere ser conhecido como um erudito na área de teologia e missiologia. Foi o primeiro adventista a obter doutorado em teologia em qualquer das universidades da Alemanha. Através dos anos, ele publicou inúmeros artigos e documentos, e um livro sobre seu assunto preferido. 20º, Ted Wilson, julho de 2010. Ted Wilson, filho do ex-presidente Neil Wilson, que ocupou o cargo de 79 a 90, iniciou a carreira pastoral em 74, em Nova York, onde ficou até 1980. Em seguida, atuou na África e depois na Europa. Em 1996, de volta aos Estados Unidos, tornou-se presidente da Reveal and Herald, a mais antiga editora da Igreja, até ser eleito vice-presidente da Associação Geral no ano 2000, em Toronto. Além de um mestrado em Divindade pela Universidade de Andrews e outro em Saúde Pública pela Universidade de Loma Linda, ele tem um doutorado em Educação Religiosa pela Universidade de Nova York. É casado com Nancy Louise Vollmer Wilson, fisioterapeuta. O casal tem 3 filhas. Desde o início do seu mandato, o pastor Ted Wilson deixou clara sua visão de que somos a igreja remanescente e precisamos reforçar nossa visão profética da volta de Jesus. Ele está empenhado em conduzir a igreja a um reavivamento, reforçar a importância dos escritos inspirados de Ellen White e envolver a igreja ainda mais no cumprimento da missão.